Comigo aqui para a resenha, o Jean Damas e o Cleison Teixeira. Boa noite, Cleison. Boa noite, Pasqueto. Um abraço, Jean. Boa noite, amigos ligados aqui na PUC TV. Estava acompanhando hoje e vendo essa situação relacionada aí a Atlético e Vila Nova, porque ainda não tem aquela adesão ao Profut, né? Ainda vão depender de certidões e o pessoal está achando muito difícil, complicado. Eles precisam aderir para ter as certidões. Para ter as certidões. Então, isso que eu disse, só que eles não têm. Que come é grande. Sim, mas o que exige também é a organização. O pessoal mais tem achado difícil é a questão da organização, porque essa dívida, mais cedo ou mais tarde, eles vão ter que pagar. Eu estou achando que vão dar o cano, que não vão pagar. Vão, mais cedo ou mais tarde. Alguém administrativamente falando, que estiver respondendo por esses dois clubes, vai ter que arcar com essa situação. E não vai ter como fugir disso, né? Então, essa questão do Profut vem para tentar dar uma organizada, para tentar ajudar, mas os clubes também têm que fazer a parte deles. E o pessoal está achando difícil muito mais pela questão da organização. Porque ao aderir, é exigido que você trabalhe dentro de uma responsabilidade administrativa. Que todos os dirigentes que são empreendedores, que são empresários, fazem isso nas suas empresas, fora do futebol, porque sabem que tem que ser assim, porque senão a coisa não funciona, senão vai ter problema, e problema grande. Mas chega no clube de futebol, a situação muda completamente, sabe por quê? Porque os clubes aqui são geridos com muita passionalidade, é movido muito ao que o torcedor cobra e ao que a imprensa fala. Aliás, houve entrevistas do presidente do Atlético, ele disse que vai aderir, né? Inclusive está participando lá em Brasília de algumas comissões, e conversando pessoalmente com o presidente do Vila Nova, o Guto Veronês, ele faz a seguinte conta: nós temos hoje garantidos 3.800 de receita. Eu tiro 1 milhão para pagar essas contas. Então eu trabalho com orçamento para futebol dia a dia no ano que vem, hoje, de 2.800. Ele já está fazendo essa conta. Que bom, porque ele sabe que vai ter que pagar, porque senão o clube vai sofrer a sanção da lei. Tudo bem, Jean? Tudo bem, Wender? Boa noite. Uma noite abençoada para você de casa. Cleison Teixeira. Falando de Vila Nova, o time mais animado da cidade, sem dúvida alguma. Se preparando para o jogo contra o Brasil. Precisa de uma vitória para se garantir na próxima fase, na fase decisiva, na grande final. Os ingressos a partir de amanhã já colocados à venda e a tendência é de casa cheia. O torcedor do Vila está muito animado, né, com o time nesse momento. De novo, o Vila Nova faz a parceria com a Repetro, é aquela história da rifa, e na sequência do programa a gente passa todos os detalhes sobre quanto e como faz para o torcedor do Vila Nova ter o ingresso para o jogo de segunda que vem contra o Brasil de Pelotas. Começar a edição de hoje com gols. Afinal, ontem teve jogo na Série B do Brasileiro. Vamos lá? O América Mineiro, hein? Venceu o jogo dele contra o Boa. Olha o Giva. Foi 2-1 para o América Mineiro, que deu um passo gigantesco rumo à Série A, hein? O Richarlison fez 1-0. O Boa empatou. Como é que é o nome desse rapaz? Tassiano. E o Leandro Guerreiro, veterano, hein? Fez o segundo, 2-1. O Santa Cruz venceu o Criciúma por 2-0, com os gols do Bruno Moraes e do Raniel. Santa Cruz também subindo e embolando a tabela. No outro jogo de ontem, nos outros dois jogos de ontem, pela 33ª rodada, o Oeste venceu o Luverdense por 1-0, gol do Mazinho, e pela 32ª rodada, o Paraná empatou fora de casa com o ABC. O que mudou aqui? O América Mineiro assumiu a vice-liderança, tem 57 pontos, o Botafogo é líder com 62. Terceiro, Vitória, 57, que ainda vai jogar na rodada. Em quarto, Bahia com 54. O Santa Cruz, que já jogou na rodada, venceu ontem 2-0 o Criciúma, foi para a quinta posição com 52 pontos. Lá embaixo, para o Atlético, não mudou nada, né? O Atlético é 12º com 43, o Oeste não ultrapassou, ficou com 41, com o empate, mesmo com a vitória 1-0 sobre o Luverdense. Essa é a situação. Ceará, 17º com 32 pontos, o ABC, 18º com 28, o Boa é 19º com 24 e o Mojimirim é o 20º com 22 pontos. Pelo jeito, Cleison, o América Mineiro vai subir, hein? Vai, já no ano passado, se não tivesse tido aquele problema de jogador irregular, teria subido. Exato. Teria conseguido acesso até com uma certa facilidade.
teria subido de maneira tranquila. Teve esse problema, perdeu muitos pontos, isso complicou a vida do América Mineiro. E nesse ano o América vem chegando, teve sempre entre os primeiros colocados e agora na reta final está mantendo, está até melhorando um pouco esse aproveitamento e a tendência é que suba junto com o Botafogo, junto com o Vitória e também com o próprio Bahia. São aqueles 4 que eu falei para mim que são meus favoritos para o acesso, os quatro times que brigariam para subir. Pelo jeito está encaminhando para isso, porque o Santa Cruz, embora tenha vencido ontem, Jean, tem se mostrado muito irregular no campeonato. Sim. As demais equipes, que embora tenham oportunidades, estejam perto ali do bolo, chances, né, matemáticas para cair, eles oscilam muito. O Paysandu chegou a ser vice-líder, depois perdeu 3 jogos seguidos. Né? É um time que não tem força para se manter lá em cima, tem demonstrado isso. O próprio Sampaio entrou no grupo e quando você acha que essas equipes vão engrenar, vão se fortalecer e ter uma sequência normal até o final do campeonato para estar entre os 4 melhores, não estão. O América já teve a sua oscilação, né? Mas sempre oscilando muito pouco, nunca caiu demais dentro da competição. O Bahia da mesma forma, né? E o Vitória e o Botafogo sempre mais acima, sempre no bolo dos 4 mesmo. Eu acho que dificilmente as equipes que deixarão de subir serão essas. Eu gostaria de ver o Givanildo, se bem que ele já está meio assim, já está antigo tal, mas não deixa de ser um grande técnico, mas eu gostaria de tê-lo visto em um grande time. Eixo Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul. Não teve essa chance, né? Não teve, realmente. Talvez até pelo jeito de trabalhar. Ele comandou um time grande assim, o Sport, onde ele foi muito bem e tal. Times de grandes torcidas, como Santa Cruz, o Sport, próprio Vila Nova teve aqui, bem né? aqui no Vila. No Vila Nova fez um grande trabalho, o Givanildo, e ele faz a diferença. Ele faz a diferença, o Jean, na pré-temporada. Porque ali ele arruma o time e ele bota o time para jogar com simplicidade. Lembra do Vila? Exatamente. Era um 4-4-2, ele não inventava muita coisa, muito toque de um bola. pouquinho de experiência para a diretoria. Um treinador que gostava sempre que a equipe dele valorizasse a bola. Não é? Ele sempre falava que o time tem que estar com a bola no pé para estar resolvendo. E depois, assim, ele dá uma quietada, mas a pré-temporada do Givanildo é muito boa. A pré-temporada dele é muito ele boa. puxa bem na pré-temporada, o time. E ele não perde o comando, né? Ele tem moral sobre os caras. Ele tem ascensão. Ele tem moral sobre os caras. No Vila, aquele ano de 2008, faltou um diretor ali para ajudar ele. É que chegou na reta final, os jogadores cresceram demais. O Vila estava na Série A praticamente. Faltou um diretor mais experiente para poder estar tomaram conta do pedaço e aí Mas o próprio Givanildo mesmo, em off, ele tinha cantado a pedra, né, dessa situação. Porque ele, como treinador, ele não poderia envolver em questão administrativa. Mas ele sabia, conhecia, ele viu mais ou menos como a coisa estava caminhando. Bom, e o Atlético joga sexta-feira contra o Bragantino, aqui no estádio Serra Dourada. O jogo é às 9h. E a tendência é que o técnico Gilberto Pereira repita a escalação do empate 0-0 com o Santa Cruz. O que me agrada nessa escalação, Cleison e Jean, é a presença do Anderson Leite no meio-campo. Exato. Volante que sabe jogar, sai para o jogo, e a tendência é que ele repita. Será o reencontro de Wagner Lopes e Atlético. Se reencontraram Wagner no Goianão, agora se reencontram no Brasileiro Série B. Isso aqui em Goiânia, porque naquele jogo lá de Bragança ele teve também. Era ele já? Era ele já. No 1-0, estreia do Gilberto Pereira. Isso. Gilberto Pereira completa um turno agora contra o Bragantino. E vai ser um grande jogo, porque eu penso que vai ser uma boa partida, porque a gente sabe como os times do Wagner Lopes jogam, são equipes que jogam para frente também, vêm para jogar futebol. E aqui no Serra Dourada, um campo grande, as duas equipes com situações praticamente definidas, o Bragantino ainda alimenta aquela expectativa de classificação, mas vai precisar de uma vitória. Depois dos resultados de ontem, acabou. Não, pra gente aqui, a gente já tem mais ou menos uma noção, mas o pessoal tá ali ainda... O Atlético, por exemplo, se tivesse vencido o Santa Cruz, hoje nós estaríamos falando dessa possibilidade de classificação. Depois dos resultados de ontem, pra mim acabou aqui, ó, pra quem aspirava um pouquinho, acabou pro Paysandu, pro Náutico, pro Bragantino e pro Luverdense. O Sampaio não? O Sampaio tá com 50, né? Vai jogar na rodada ainda, pode ficar só um ponto, dependendo do resultado do Bahia. O Sampaio, aquilo que o Jean falou, no ano passado foi mais ou menos nesse período do ano que ele ficou fora da briga. E o Sampaio joga ele fora. Veio até próximo e depois começou a cair. O Sampaio joga fora contra o ABC e o Bahia joga fora contra o Botafogo. Então ele pode ficar um ponto apenas da 4ª posição. Mas de qualquer forma, é muito interessante ver equipes como o Sampaio e como o Paysandu fazendo uma Série B tranquila.
né? Que são times que geralmente Paysandu brigariam era para Série não C no cair, passado, né? né? Então, agora se E a tratando do decisão do Atlético, Gilberto de repetir o time, Jean? tem que ver a questão de alguns jogadores que estão ficando de fora, né? Que questão que é essa? Que era técnica, titular mesmo, era o física? Feijão, que é problema de contusão, né? O Feijão é o único que está faltando nessa porque equipe. se o Feijão tiver recuperado, é titular para mim. Ele é melhor que O Anderson Leite? que o São Anderson jeitos Leite. diferentes de jogar, né? Para mim ele ajuda mais que o Anderson Leite. É claro que o Anderson Leite está crescendo na competição. Começou muito mal quando entrou ainda no primeiro turno, não correspondeu, frágil na marcação, na saída de bola também não estava conseguindo ajudar o Atlético, apesar que foi um momento que todo o Atlético estava mal, né? Jogadores entrando, jogadores saindo, disse-me disso, tititi, a confusão no Atlético, sai treinador, chega treinador, não tem padrão de jogo, não tem escalação repetida, você não consegue dar uma sequência para a equipe. Com o Gilberto as coisas melhoraram muito, né? Embora ele tenha que ter arrumado a equipe com jogadores que chegaram, fisicamente não estavam inteiros ainda, o Atlético melhorou demais e o Anderson Leite pode sim demonstrar um pouco mais seu futebol.